Vamos ser realistas. As mortes na TV deveriam ser falsas, certo? Mas às vezes, a realidade derruba a porta do escritor e muda o roteiro para sempre. Imagine sintonizar esperando que seu personagem favorito sobreviva às reviravoltas mais loucas e, de repente, a perda é muito real. Por que essas tragédias da vida real atingem tão mais forte? E quais mortes na TV realmente mudaram o jogo na tela e fora dela? Fique por aqui, porque o que vem a seguir está longe de ser uma cena de despedida comum. Você pode nunca mais assistir a esses programas da mesma forma. Sr. Hooper, Vila Sésamo, se você já se perguntou por que uma geração inteira ainda se emociona com um programa infantil, não procure mais do que o senhor. O último episódio de Hooper. Will Lee, que interpretava o gentil lojista em Sesame Street, não era apenas um personagem. Ele era um ponto de apoio caloroso e constante para crianças e adultos. Quando Lee faleceu, em 1982, o programa poderia tê-lo retirado discretamente ou simplesmente substituído, mas Sesame Street fez algo inédito, enfrentou a verdade de frente. Em um episódio marcante, Garibaldo aprende que o Sr. Hooper se foi e não vai voltar. E de repente, todas as crianças estavam aprendendo sobre a perda real com um fantoche de penas. Os roteiristas se recusaram a adoçar a situação, usando uma honestidade suave em vez de fantasia. As emoções genuínas do elenco não eram atuação. Eles estavam de luto por um amigo bem na frente da câmera. Mudou para sempre a forma como a TV lidava com a morte. E se você perguntar a qualquer pessoa que assistiu naquela época, a despedida do Sr. Hooper não foi apenas uma trama. Foi uma lição de como enfrentar as dificuldades juntos com uma caixa de lenços ao lado do cereal. Finn Hudson, Glee. Quer falar sobre um golpe no estômago? Nada preparou os fãs para o dia em que a música realmente parou para Finn Hudson. Corey Monteith era o coração do show. O astro do futebol com um sorriso bobo e uma voz que fazia até o estudante mais durão acreditar em segundas chances. Quando Monteith morreu inesperadamente em 2013, isso causou ondas de choque muito além do set. Glee poderia ter avançado ou murmurado alguma explicação, mas em vez disso, eles entregaram The Quarterback, um episódio tão cru que mal mencionava a causa. A dor era real, não roteirizada. Você podia ver isso em cada rosto na tela. Aqueles não eram apenas personagens chorando. Eram amigos e colegas de trabalho lamentando alguém que amavam. O episódio de tributo se tornou mais do que um ponto da trama. Foi um memorial público cheio de memórias reais e sonhos inacabados. De repente, cada Don't Stop Believing tinha uma dor. Glee não perdeu apenas um personagem, perdeu seu alicerce e os fãs ficaram com a mesma dor que o elenco. Quem diria que um programa sobre drama escolar poderia deixar uma cicatriz tão real? Leo McGarry, The West Wing. Nenhum programa fez drama político com mais inteligência ou coração do que The West Wing. E Leo McGarry, de John Spencer, era seu pulso pulsante. Leo era a rocha, o cara que mantinha a Casa Branca nos trilhos. E quando John Spencer morreu de repente, bem quando seu personagem estava concorrendo à vice-presidência, o elenco e a equipe foram forçados a enfrentar um tipo de perda para a qual nenhum ensaio poderia prepará-los. Os roteiristas não se esquivaram. Em vez disso, transformaram a morte de Leo na noite da eleição em um momento que congelou todos na tela e em casa. O que se seguiu não foi apenas mais uma reviravolta dramática. Foi um momento de parar o show, permitindo que o verdadeiro luto se desenrolasse em horário nobre. O silêncio falou mais alto do que qualquer monólogo e o impacto permaneceu muito depois dos créditos finais. Mesmo anos depois, os fãs falam sobre a última campanha de Leo como se tivessem perdido um amigo. Se você quer prova de que às vezes a TV pode ser dolorosamente real, basta assistir a esses episódios finais. De repente, The West Wing parecia mais vazio, e nós também. Fred Andrews. Riverdale. O pai de Archie era o tipo de pai de TV que você gostaria de ter. Firme, altruísta, com um toque de rock and roll, graças a Luke Perry. Quando Perry morreu em 2019, Riverdale tinha uma escolha: varrer para debaixo do tapete ou homenagear o homem que dava base a todo o caos. Eles escolheram a última opção, e o resultado foi um dos momentos mais inesquecíveis do programa. O ato final de Fred Andrews foi salvar um estranho de um carro em alta velocidade, uma despedida heróica que espelhava a bondade de Perry na vida real. A cidade lamentou, mas as lágrimas na tela pareciam dolorosamente genuínas. Mesmo os momentos mais difíceis de Archie não puderam preparar os espectadores para esta despedida. O programa trouxe a antiga amiga de Perry, Shannon Doherty, como a mulher que Fred salvou, adicionando uma camada extra de realidade à homenagem. Riverdale perdeu mais do que um personagem. Perdeu seu coração e os espectadores sentiram isso profundamente. A história de Fred se tornou um lembrete. Às vezes, as cenas mais poderosas são aquelas que você nunca quis escrever. Dr. Charles Kroger, Monk. Monk pode ter sido o melhor detetive do mundo, mas quando se tratava de lidar com seus demônios, ele precisava do Dr. Kroger. Stanley,
Camel interpretou o terapeuta paciente e compreensivo que guiou Monk através do caos. Depois que Camel morreu em 2008, o programa não apenas escalou outro ator ou ignorou o fato. Em vez disso, eles deixaram a ausência de Kroger atingir Monk e o público como uma onda gigante. De repente, o detetive mais ansioso do mundo ficou à deriva, sua âncora se foi. O episódio de tributo é intenso, com Monk lutando para lidar com a perda, assim como os amigos de Camel na vida real no set. Os fãs ainda dizem que perder o Dr. Kroger foi como perder um pedaço da alma do show. Não foi apenas uma reviravolta inteligente no roteiro. Era a realidade rompendo a tela, mostrando que até mesmo gênios às vezes têm que enfrentar o luto com nada além de memórias e muita dor não resolvida. Richard Gilmore, Gilmore Girls. Um ano para recordar. Você não perde apenas um avô em Gilmore Girls. Você perde um pilar da família. Richard Gilmore, de Edward Herrmann, era o patriarca definitivo, digno, teimoso, ferozmente amoroso à sua maneira tradicional. Quando Herrmann morreu antes do revival da Netflix, os roteiristas não simplesmente retiraram Richard silenciosamente. Eles fizeram de sua ausência o combustível emocional para toda a minissérie. Lorelai e Rory são forçadas a enfrentar o que significa perder o homem que moldou o mundo delas. O funeral de Richard, cheio de momentos dolorosos e constrangedores, parece dolorosamente real porque é. O elenco estava de luto não apenas por um personagem, mas por um colega e amigo. A foto de Herrmann paira sobre cada jantar em família e a perda reverbera em cada episódio. Os fãs não estavam apenas assistindo TV, eles foram convidados a lamentar, a lembrar e a perceber que, mesmo em um mundo de conversas rápidas, algumas perdas são grandes demais para serem motivo de piada. Juiz Dennis Happy Boyle, Ally McBeal. Você não se esqueceu dele, esqueceu? O juiz Dennis, mais conhecido como Happy, era um rabugento que roubava a cena e tornava cada caso em Ally McBeal imprevisível. Phil Leeds, o ator por trás de Happy, faleceu em 1998 de pneumonia. O programa poderia tê-lo retirado discretamente, mas, em vez disso, deu ao juiz Dennis uma despedida bem no tribunal. Um momento, ele está exibindo suas peculiaridades e exigências habituais. Deixe-me ver seus dentes. No seguinte, ele se foi de repente. O choque do elenco não era apenas pelo roteiro, era real. Os roteiristas usaram apenas filmagens suficientes para encerrar sua história, fazendo os espectadores sentirem que o tapete foi puxado debaixo deles. Esse vazio repentino foi mais do que um artifício de enredo. Foi um lembrete de que, às vezes, a TV precisa parar de fingir e apenas deixar a realidade entrar. O juiz Dennis pode não ter sido a estrela do show, mas seu último dia no tribunal impactou quem estava prestando atenção. Gramps, Lassie. Se você cresceu assistindo Lassie, você se lembra do vovô, gentil, sábio, a cola que mantinha a família unida. George Cleveland não estava apenas interpretando um papel. Ele era o avô que toda criança queria. Durante a produção, em 1957, Cleveland morreu de um ataque cardíaco, e o programa ficou com um grande dilema. O que você faz quando sua base na vida real desaparece de repente? A resposta: você se despede de verdade. Os roteiristas deram a Gramps uma despedida que surpreendeu os espectadores. Um dia, ele está lá. No seguinte, a família está de luto e enfrentando a vida na fazenda sem ele. Não houve alarde dramático, apenas o tipo de tristeza silenciosa que ecoa em lares reais. O programa perdeu seu calor da noite para o dia, e mesmo décadas depois, os fãs lembram a saída do Gramps como um ponto de virada. Em uma série sobre um cão heróico salvando a todos, desta vez, ninguém pôde salvar o vovô. Às vezes, a coisa mais corajosa que um programa de TV pode fazer é deixar você sentir a perda. Sargento Phil Esterhaus, Hill Street Blues. Você sempre podia contar com o Sargento Phil Esterhaus para encerrar cada reunião com "Vamos ter cuidado lá fora". Michael Conrad trouxe uma gravidade suave ao papel, tornando-o o pai da delegacia, uma presença estabilizadora na loucura. Mas, no meio da quarta temporada, Conrad morreu de câncer e a perda não pôde ser suavizada com um roteiro arrumado. Os roteiristas escolheram não dar a Esterhaus uma saída heróica em um momento de glória. Em vez disso, ele morreu de um ataque cardíaco fora de serviço, um choque silencioso que levou a equipe a um verdadeiro luto. Os espectadores sentiram a lacuna em cada cena. A série usou seu bordão como tributo e o legado vencedor do Emmy de Conrad vive na história da TV. Hill Street Blues não era apenas um programa policial. Foi um pioneiro em lidar com a vida real com verdadeiro respeito. E o último, Tenham Cuidado, de Esterhaus, ainda ressoa nos ouvidos dos fãs que sabem exatamente o que foi perdido. Sra. Wolowitz, The Big Bang Theory. Ela foi a presença fora da tela mais barulhenta na história das sitcoms, a mãe de Howard sempre gritando de outro cômodo. A voz de Carol Ann Suzy deu à Sra. Wolowitz um status lendário, mesmo que nunca tenhamos visto seu rosto. Quando Suzy morreu inesperadamente em 2014, os roteiristas não a substituíram nem a apagaram. Em vez disso,
Eles deixaram a ausência ecoar pelo show. Em um momento impactante, Howard atende uma ligação e descobre que sua mãe faleceu pacificamente durante uma viagem. A casa de repente parece vazia e o silêncio é chocante. O grupo se reúne para lembrá-la e pela primeira vez, até Sheldon fica sem palavras. A morte da Sra. Wolowitz transformou uma piada recorrente em um momento de verdadeiro luto. Provou que você não precisa ver um personagem para sentir falta dele quando ele se vai. E às vezes, a ausência é a maior piada de todas. Coach Ernie Pantusso, Cheers. Todos em Cheers amavam o Coach. Ele era doce, simples e o coração pulsante atrás do bar. O charme de Nicholas Colasanto transformou o Coach no filósofo residente do bar, sempre pronto com uma história bizarra ou um conselho excêntrico. Mas quando Colasanto morreu em 1985, os roteiristas não procuraram uma solução rápida. O Coach simplesmente não estava por perto por um tempo, e então, na estreia da 4ª temporada, foi confirmado que ele havia falecido. A dor era real, e o programa não a ignorou. Sua ausência assombrava o bar, e os espectadores sentiam isso tão intensamente quanto os frequentadores. Woody Harrelson entrou como um novo personagem, mas ninguém jamais substituiu realmente o Coach. Cheers nunca tentou removê-lo com uma piada. Eles deixaram a perda ser sentida, uma homenagem silenciosa ao homem que fazia todos se sentirem em casa, na tela e fora dela. Neil Winters, The Young and the Restless. Novelas são conhecidas por reviravoltas selvagens, mas nada poderia ter preparado os fãs para a verdadeira dor por trás das cenas finais de Neil Winters. Christophe St. John interpretou Neil por quase 3 décadas, tornando-se uma presença constante e confiável em Genoa City. Quando St. John morreu repentinamente em 2019, a onda de choque foi sentida em toda a televisão diurna. O programa não evitou a tragédia. Em vez disso, enfrentou-a com um arco emocional onde a ausência de Neil é descoberta e os personagens e o elenco realmente lamentam. O episódio do funeral não poupa emoções. Você pode ver que a tristeza é genuína, não roteirizada. O legado de Neil é honrado em tempo real e os espectadores tiveram a chance de se despedir junto com os atores que o conheciam melhor. Para um gênero famoso por retornos milagrosos, esta foi uma perda que não podia ser desfeita, e o vazio deixado ainda é sentido. Bill McNeil, News Radio. News Radio nunca foi o mesmo após a morte repentina e chocante de Phil Hartman. Hartman interpretava Bill McNeil, o âncora de notícias egocêntrico, cujo sarcasmo alimentava o caos no escritório. Em 1998, Hartman foi morto em uma tragédia impensável, e o mundo das sitcoms perdeu um de seus talentos cômicos mais brilhantes. A 5ª temporada começou com uma homenagem sombria enquanto a equipe da WNYX lidava com o falecimento de Bill fora da tela devido a um ataque cardíaco. As piadas habituais foram trocadas por silêncios constrangedores e lágrimas reais. Você podia perceber que o elenco não estava apenas atuando. Eles estavam de luto por um amigo. O equilíbrio do programa entre humor e tristeza nesse episódio ainda se destaca como uma das despedidas mais cruas e honestas da TV. News Radio continuou, mas a cadeira vazia de Bill McNeil era um lembrete permanente de que, às vezes, as risadas precisam dar uma pausa para a vida real. Dr. Virgil Swan, Smallville. Smallville já tinha emoções do tamanho de super-heróis, mas nada foi mais impactante do que a morte do Dr. Virgil Swan. O papel foi interpretado por Christopher Reeve. Sim, o Superman, cujo cameo eletrizou os fãs. Na vida real, a história de Reeve foi de coragem e resiliência após seu acidente, e sua aparição no programa foi nada menos que lendária. Quando Reeve morreu em 2004, Smallville o homenageou, revelando a morte de Dr. Swan fora da tela através de um noticiário. Não foi dramático, mas foi profundamente respeitoso, e você podia sentir o peso de perder um herói da vida real que tinha dado tanta esperança a outros. Não foi apenas Clark Kent que perdeu um mentor. Foi cada espectador que acreditava no impossível. A homenagem de Smallville foi um ato de classe, e para muitos, o símbolo do Superman se tornou ainda mais significativo após essa perda. Sargento Nick Yemana, Barney Miller. Toda delegacia precisa de alguém para manter as coisas no chão, e o Sargento Nick Yemana fazia exatamente isso com um lado de café terrível. Jack Soo fez de Nick um personagem adorável, sábio e sempre bom para uma piada astuta. No meio da 5ª temporada, Sue faleceu de câncer, e o impacto no elenco foi enorme. Os roteiristas não fingiram que tudo estava normal. Em vez disso, a temporada terminou com um episódio especial chamado Jack Soo, uma retrospectiva, onde os atores deixaram seus personagens e falaram diretamente sobre seu amigo. O elenco levantou xícaras de café em homenagem, transformando uma piada recorrente em uma despedida comovente. Foi uma das primeiras vezes que a televisão realmente quebrou a 4ª parede para lamentar uma perda real. Barney Miller seguiu em frente, mas ninguém nunca fez café ou deixou uma marca como Nick Yemana. J. R. Ewing, Dallas. Ninguém fez vilania como
J.R. Ewing, e ninguém usava um chapéu de cowboy como Larry Hagman. Durante décadas, J.R. foi a razão pela qual milhões assistiam a Dallas, amando-o e odiando-o na mesma medida. Mas em 2012, a morte de Hagman forçou o programa a encerrar a história de J.R. para sempre. Os roteiristas intensificaram o drama, construindo um mistério de assassinato em torno de sua saída final. Mas os fãs sabiam a verdade real. Dallas perdeu seu coração. As cenas em que a família Ewing lamenta estão repletas de emoção crua e não roteirizada. A sombra de Hagman paira sobre cada episódio, um lembrete de que alguns ícones da TV são simplesmente insubstituíveis. Não era mais apenas quem atirou em JR, era como continuar sem ele. Para muitos, a resposta era: você não continua. Você só se lembra. Selma Hacker e Florence Kleiner, Night Court. Os fãs de Night Court sabem que a cadeira do oficial de justiça foi amaldiçoada com tragédia. Primeiro veio Selma Diamond como Selma Hacker, uma delícia rude e fumante inveterada, que se tornou a favorita do público. Quando Diamond morreu de câncer após a segunda temporada, os roteiristas se despediram de sua personagem com uma perda comovente na tela. Entra Florence Hallop como Flaw Cleaner, apenas para o padrão se repetir. Hallop também faleceu de câncer após apenas uma temporada. Night Court lidou com cada perda com uma surpreendente ternura, permitindo que o elenco e os espectadores compartilhassem o verdadeiro luto. Para uma comédia, as perdas repentinas foram surpreendentemente impactantes, deixando os fãs a se perguntarem se alguns personagens são simplesmente grandes demais para a tela, ou talvez para o mundo. Peter Gregory, Silicon Valley. Silicon Valley construiu sua primeira temporada com genialidade desajeitada e um senso brutal de negócios, tudo incorporado em Peter Gregory. Christopher Evan Welch deu vida ao papel, tornando cada cena tanto hilária quanto dolorosamente verdadeira para a cultura de startups. Quando Welch morreu de câncer durante as filmagens, o show perdeu uma faísca rara. Os roteiristas lidaram com isso com sutileza. Peter morre fora da tela enquanto está em uma viagem de negócios, e o choque atinge os personagens e espectadores como um soco no estômago. De repente, a corrida pelo ouro tecnológico parecia vazia, e até o cinismo característico do show não conseguia cobrir a sensação de perda. A tragédia da vida real ecoou em cada enredo que se seguiu, provando que às vezes as mentes mais estranhas deixam os maiores vazios. Owen Granger, NCIS, Los Angeles. Owen Granger era um diretor assistente do NCIS duro e sem rodeios que parecia indestrutível. Miguel Ferrer o interpretou com uma autoridade rouca, tornando-se rapidamente um favorito dos fãs. Mas nos bastidores, Ferrer estava lutando contra o câncer. Em vez de retirá-lo discretamente, o programa deixou a arte imitar a vida. A saúde de Granger se deteriora, seu exterior duro, dando lugar a algo muito mais vulnerável. Quando o personagem sai para passar seus últimos dias com a família, os fãs sabiam o que isso significava. Pouco tempo depois, o programa reconheceu o falecimento de Granger com um episódio cheio de tristeza discreta. A perda de Ferrer foi sentida por todos, desde seus colegas de elenco até os fãs que admiravam a maneira como ele dava um coração pulsante, até mesmo aos personagens mais difíceis.